Gustavo da Gama, e agora, hoje, nós né, o Gustavo vai assumir a condição de perguntador, de entrevistador, porque quem vai falar dos temas, das questões de pessoal sou eu. Ô, Gustavo, salve, seja bem-vindo. Oi, Vonice. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bom? Tudo certo. Estava dizendo ao pessoal aqui que hoje nós trocamos, Gustavo, que você conduz e eu respondo nesse tema espinhoso. É verdade. Bom, Vonice, primeiro agradecer o teu convite por estar aqui nessa honrosa posição de substituto da sua condução nos debates, por uma razão muito nobre, porque hoje precisamos ouvir as suas considerações. Então, queria cumprimentar todos que estão com a gente e queria, então, inicialmente fazer uma breve apresentação da Vanice, embora acho que todos já a conheçam, estão acostumados aí a essas noites agradáveis de segundas e quintas, com esses bate-papos tão interessantes, mas hoje a Vanice está do outro lado da tela, vamos dizer Isso. assim, né? Exatamente. A Vanice, ela é Visiting Fellow junto ao Human Rights Center da Harvard Law School. Tem pós-doutorado em administração pela EBAP, FGV, doutorado em Direito pela Universidade Gama Filho, é professora permanente do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá, procuradora do município do Rio de Janeiro, atualmente é procuradora-chefe do Centro de Estudos, e é uma pessoa extremamente capacitada para falar desse tema que a gente vai abordar, porque além de ser professora de Direito Administrativo, ser procuradora do município, Vanessa tem uma experiência muito importante que ela já também compartilhou com vocês, como secretária de Estado do município, viveu aí situações na administração pública, momentos importantes, né, Vanessa? A Emenda promulgação da 20. LRF foi no tempo que eu estava na secretaria. Exatamente, LRF, né? Já que a gente vai falar de modificações aqui na LRF, você realmente, vamos dizer assim, estava na ponta, na linha de frente da administração pública quando a LRF veio e foi de fato aquela norma tão importante que mudou tanto a rotina da administração pública. Então, acho que ninguém melhor do que você realmente para poder comentar essas modificações que nós tivemos para complementar o 173. E de alguma forma, Vanice, esse nosso papo de hoje vai ser uma espécie de complementação daquilo que a gente falou na quinta-feira. Achei essa sua ideia muito boa, porque embora os temas sejam diferentes, na quinta-feira eu falei um pouco mais do programa de enfrentamento à pandemia, Programa Federativo de Enfrentamento à Pandemia, que corresponde basicamente à primeira parte da Lei Complementar 173. Só que agora você vai abordar a segunda parte da Lei Complementar 173, que traz alterações, algumas definitivas, inclusive, na Lei de Responsabilidade Fiscal e alguns artigos chaves da LRF. E de alguma forma, Vanessa, não sei se você concorda, mas, na verdade, embora sejam temas diferentes, né, o Programa de Enfrentamento à Pandemia e a segunda parte da Lei Complementar 173, de alguma forma, esses temas eles têm uma relação, eles estão de alguma forma conectados. Aliás, o que se colocou na mídia na época da aprovação dessa lei foi justamente aquela ideia de que o governo federal, a União Federal, iria aportar recursos para estados e municípios, desde que estados e municípios tivessem uma postura de contenção, especialmente das despesas relativas a pessoal, que é sempre um grande tema que cria bastante atrito entre a União Federal e entes subnacionais. Então, primeiro eu sugeriria que você comentasse um pouco dessa relação que existe entre o enfrentamento à pandemia e o programa federativo com as modificações da NRF. Em que elas são relacionadas? Claro, claro. Assim, antes de responder a sua indagação, Gustavo, eu queria fazer um registro ao Paulo Modesto, que é um conhecido professor de Direito Administrativo. Ele diz que o professor é colecionador de problemas. Acho que eu usei essa frase quando a gente conversou semana passada. E aí, para falar sobre esse assunto, eu fui me valer da galera que enfrenta os problemas, que é o pessoal lá da SUBISC, da Subsecretaria de Assuntos Compartilhados, o pessoal que está tendo que rodar a folha com a Lei Complementar 173 na mão, né? Então, eu queria começar fazendo um agradecimento muito especial a essas pessoas. Vou nominar aqui dois que direcionaram perguntas que a gente vai estar enfrentando, que são o Anderson
e a Samanta, que é a quem eu sempre bato perguntando o que está pegando, o que está gerando dificuldade aí, né? Então, eu queria fazer um agradecimento através deles, mas a toda a equipe da minha antiga SMA, de quem eu me lembro sempre com muito carinho e saudade. Agora, não, eu queria fazer um registro. Sim. Antes de você continuar, eu queria fazer um registro que já ouvi várias vezes de funcionários da SMA, colegas comentando, que guardam com muito carinho sua passagem lá para a SMA, então certamente temos aí alguns funcionários do município da SMA, né, da antiga SMA, e que certamente estão tendo aí o prazer de rever você agora nesse momento, né? Maravilha. Mas então vamos aí à sua indagação, né? Assim, por que a Lei Complementar 173 foi se aventurar a juntar as duas coisas, né? O Programa de Enfrentamento à Covid e também a disciplina de pessoal. Quer dizer, o Programa de Enfrentamento à Covid, e isso você abordou na live na quinta-feira passada, ele traz um conjunto, ele relaxa um conjunto de medidas de constrição que vinham da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, artigo 14, artigo 16, artigo 17, tem um conjunto de freios que a Lei de Responsabilidade Fiscal previa que o Programa de Enfrentamento à Covid liberou. E liberou bem, tinha que liberar, porque a situação, o quadro é diferente, não faz sentido a gente exigir previsão na LDO da pandemia, né? Se pandemia fosse previsível para estar na LDO, não era pandemia. Mas fato é que quando você libera esse tipo de medida de controle, isso gera uma pressão danada nos gastos, evidentemente, né? E contenção à pandemia, pela natureza da atividade, ela pressiona fortemente gasto de pessoal, porque é o tipo de atividade que não se desenvolve sem pessoal, né? Você precisa do médico, você precisa do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, você precisa da galera da Secretaria de Assistência Social, que vai cadastrar o vulnerável, você precisa de gente na fazenda, você precisa de procurador, que é quem está segurando a ponta no judiciário, né? Então, você tem uma pressão muito forte no campo de pessoal. E aí era natural que você tentasse contrabalançar essa flexibilizada um pouco que se deu em relação a algumas medidas de constrição, com uma tentativa de preservar um pouco num gasto que ainda por cima, essa expressão eu aprendi com a Sol Garçom, que era secretária de Fazenda à época. Esse é o momento da saudade, né? Hora da saudade. Mas a Sol dizia, olha, despesa de pessoal é incompressível, né? É um tipo de gasto que a gente tem, não dá para, não é como um contrato, reduz o contrato, revoga o contrato, você tem mais flexibilidade. Despesa de pessoal é incompressível, você tem muitos limites no que você pode fazer no que toca a despesa de pessoal. Então, uma vez ela entrando, acontecendo em caráter permanente, é muito difícil você regredir. E aí, portanto, fazia sentido que a lei complementar estivesse com um olho no padre e outro na missa, né? Vamos liberar aqui porque é preciso haver gastos, é preciso gerar capacidade de produção de receita nos estados também, mas vamos segurar na outra ponta, porque senão não adianta nada, vai estourar com a questão do gasto de pessoal e a gente não vai conseguir equilibrar, né? E aí, assim, já um comentário inicial, né? Essa tentativa de conciliação das duas coisas, numa matéria que é muito sensível, num ambiente político também tensionado, gerou, você mesmo fez esse comentário em relação à parcela da lei sobre a qual você falou, gerou idas e vindas no texto muito significativas, né? E aí, com isso, o texto acabou perdendo muito de coerência interna, né? Então, é um tremendíssimo desafio você tentar encontrar sentido para a Lei Complementar 173, tanto no que diz respeito ao programa de enfrentamento à Covid mesmo, quanto no que diz respeito à questão da despesa de pessoal. E a última observação, a propósito dessa sua provocação inicial, é a seguinte: cara, pessoal é muito mais rico do que pode imaginar o tecnocrata de Brasília, né? Aí o tecnocrata de Brasília pensa em pessoal
com o olho voltado para o funcionalismo público federal, que tem um perfil totalmente distinto do funcionalismo público estadual e municipal. Né? Aí o cara acha que se eu botar 2 ou 3 comandos aqui, eu matei todas as situações e com isso eu já dei os parâmetros todos. Só que não é assim. Né? O pessoal é muito complexo, né? Um conjunto de fatores, né? Circunstâncias históricas e tal. Então, assim, em alguns pontos, a lei parece que foi feita por quem não é do ramo. Né? Porque trata assim com uma simplificação, como se a remuneração, sei lá, a remuneração é uma coisa só, tudo é remuneração, vamos embora. Né? Porra, não é? Pergunta ao pessoal da Subisc se remuneração é isso. Quantas verbas a crédito tem na folha? Né? Então, assim, a lei realmente ela usa os termos como se fossem totalmente sem qualquer tipo de dúvida. Termos como se eles não tivessem duplo sentido. E aí, acho que na hora da interpretação, tanto para o aplicador da lei, que vai ser quem está ali na Secretaria de Administração para aplicar aquilo, mas eventualmente também o servidor que tiver um direito eventualmente negado vai ao judiciário, aí o judiciário vai ter que aplicar essa lei. E realmente, como você falou, essa ida e vinda da Câmara do Senado, a redação final, é aquela história, né? Quando muita gente mexe no texto, a tendência é que cada um quer botar lá um pedaço e tal, e aí acaba que no final fica uma meia coxa de retalhos, e aí os aplicadores da lei é que sofrem, né? Realmente é um problema. Mas, Varice, assim, se a gente pudesse fazer um panorama geral de quais foram as principais mudanças no campo de despesa com pessoal que foram adotadas pela Lei Complementar 173. Porque ela é meio heterogênea, ela tem tanto regras permanentes como regras temporárias. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse panorama geral da Lei Complementar nas despesas com pessoal. Tá, vamos lá. Assim, no campo específico de despesa de pessoal, ela tem pelo menos 2 grandes gêneros de intervenção. Né? Você tem lá a intervenção empreendida pelo artigo 7º da Lei Complementar 173, que reformula o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Aí, veja que esta intervenção empreendida pelo artigo 7º, ela é uma intervenção de caráter permanente. Né? Ela reconfigurou a disciplina da Lei de Responsabilidade Fiscal, trazida no artigo 21, onde se combina nulidade de pleno direito para atos que envolvam despesa de pessoal, já vamos falar sobre isso. Então, você tem o artigo 7º fazendo essa reconfiguração da disciplina do artigo 21. E você tem o artigo 8º, que é o que é mais sensível, já tem um monte de gente perguntando aqui, e o triênio, isso, aquilo. Né? Eu estou vendo aqui. Você tem o artigo 8º, que aí é uma regra transitória, né? Limitou ou interferiu numa série de atos geradores de despesa de pessoal, e esta é uma regra para se aplicar até 31 de dezembro de 2021, né? E aí a 173 já se diferenciou das outras normas, que normalmente estão referenciadas até 31 de dezembro de 2020, que é a data prevista para o término do estado de calamidade. Né? Então, você tem no artigo 8º uma regra que é transitória. Olha, até 31 de dezembro de 2021 está proibido aquele conjunto de condutas. Assim, aí isso já gera uma primeira dificuldade, uma primeira mistura na compreensão, né? Porque aí as pessoas não sabem bem qual que é transitória, qual que não é transitória e tal. E aí, assim, primeiro arranjo de cabeça é esse. Artigo 7º, regra definitiva, reconfigura o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 8º, regra transitória, que vigerá até 31 de dezembro de 2021, limitando providências que determinariam um aumento no gasto de pessoal. Esse é o primeiro grande desenho. Exato. Agora, Vanessa, como você bem colocou, dá a impressão de quem fez a lei, dá a impressão de que supostamente conhece bem a máquina pública federal. É como se fosse uma lei meio que pensando no servidor público federal. E aí isso gera aquele questionamento que a gente sempre tem quando é editada uma lei como essa, que acaba afetando intimamente também, diretamente, servidores municipais e servidores estaduais, surge aquela antigo questionamento até que ponto haveria legitimidade para a União Federal fazer isso,
considerando que nós temos o artigo 24 da Constituição, que fala da competência da União Federal em matéria de direito financeiro, mas apenas no que se refere a normas gerais. Uhum. E aí a gente tem aquele eterno dilema do direito brasileiro, que é saber qual é o conteúdo dessa expressão tão indeterminada, normas gerais. Uhum. E aí eu queria te perguntar isso, quer dizer, porque eu tenho certeza que isso vai ser ventilado, até que ponto haveria legitimidade para que a União Federal, por meio de uma lei complementar de normas gerais, que é realmente o instrumento para a União ditar normas gerais de direito financeiro, mas até que ponto a União Federal não foi tão detalhista de forma a atingir servidores estaduais e municipais, que a gente poderia questionar uma eventual legitimidade, considerando que seria praticamente uma norma específica e não uma norma geral, portanto haveria um problema aí de inconstitucionalidade por invasão da União do campo de legislação de estados e municípios. Como é que você vê esse questionamento? Assim, vale já fazer um apontamento, já tem, pelo menos até onde eu pude mapear, já tem duas ADINs, né, em torno da 173, que são a ADIN 6444 e 6447. Acho que as duas impetradas por partido político, acho que uma é a Rede, outra é o PT, uma coisa assim, estão todas distribuídas por prevenção, o ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, né? De novo, né? Gente, de novo Alexandre de Moraes. Ele deve ter lavado, secou a louça com Santo Sudário, alguma coisa ele fez e tal. Não, o cara tá sempre na onda. Mas, enfim, já existem duas ADINs e esse tema é discutido, né? Acho que há um complicador aí no caso da 173, porque é como eu disse, você tem o artigo 7º reconfigurando o 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você tem o artigo 8º, que não é isso, é uma regra transitória, né? Também faz através de uma mudança, né, referida ao artigo 65, mas não é uma mudança no texto da Lei de Responsabilidade Fiscal. E você ainda tem, Gustavo, hoje mesmo eu estava discutindo à tarde, aquele artigo 10, que é o da suspensão do prazo de validade dos concursos, que tinha um dispositivo dizendo, olha, isso se aplica também a estados e municípios. Tinha um parágrafo dizendo isso, acho que era o primeiro ou segundo, já não me lembro bem, que foi vetado pelo presidente da República. Né? E que já está gerando uma confusão, porque no caso do município do Rio de Janeiro, a gente aprovou uma emenda à lei orgânica dizendo a mesma coisa. Está suspenso o prazo de validade dos concursos. Né? Beleza, resolveu. Né? Mas no caso de outros estados e outros municípios, você não teve a mesma providência. Então a galera está lá com esse problema. Hoje mesmo eu tive notícia de uma decisão em BH, em Belo Horizonte, onde eles aplicaram diretamente o artigo 10, até sem o parágrafo. Bom, por que eu estou fazendo referência a esses três casos? No artigo 7º, que é o tal que mudou o artigo 21, penso que a situação é um pouco mais tranquila. Porque essa mesma discussão sobre até que ponto a União poderia dispor sobre essas coisas, ela se deu quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi editada. Né? Então, você teve uma ADI, que é a ADI 2238, que era o CRER, né? que já versava sobre essa discussão. Quer dizer, se... e aí... Eita, o Gustavo caiu. Eu vou falando que ele vai entrar de novo. Né? Então, dizia eu, já tínhamos uma ADIM, que era a ADIM 2238, que já versava sobre se a União podia ou não podia dispor sobre nulidades, sobre matéria de despesa de pessoal. Embora o julgamento dessa ADIM não tenha terminado, a ADIM 2238 não acabou, não tenha terminado. Cara, aí, gente, que eu estou aqui administrando a entrada do Gustavo de volta. Embora o julgamento da 2238 não tenha terminado, o julgamento do Supremo Tribunal Federal não tenha terminado, mas fato Opa, voltou. Eu fui falando, né? Tá bom, tranquilo. Estou dizendo aqui que a 2238, que era a DIN, que já versava sobre o texto original da Lei de Responsabilidade Fiscal, já trazia um pouco essa discussão. E essa discussão não sensibilizou. Quer dizer, o Supremo, do ponto de vista reconhecimento da competência geral da União para dispor sobre matéria de direito financeiro, e que isso pudesse compreender a despesa de pessoal, ok, o Supremo disse que sim. Né? Tem outras coisas que estão sendo discutidas, né? Irredutibilidade de vencimento, a reserva de iniciativa dos outros poderes. Mas o desenho geral, será que a União pode dispor sobre essa matéria, dizendo que é matéria de direito financeiro?
Acho que em relação, por exemplo, à alteração no artigo 21, acho que isso não será problemático. Já está mais ou menos em linha de sintonia com uma tendência que o Supremo expressou na 2238. No artigo 8º, aí já fica um pouco mais... enfim, já reserva o benefício da dúvida. Vamos lembrar, o artigo 8º da Lei Complementar 173 é o que a moçada está nervosa, que vou perder meu triênio, a minha LE, pode contar, não pode, a incorporação no município, está todo mundo nervoso. Eu vou chegar lá, povo, calma que eu vou chegar lá. Né? Mas no artigo 8º, quer dizer, você tem uma implicação sobre, quando menos, os efeitos financeiros de cláusulas estatutárias remuneratórias, né? Então, aí você já não é a mesma coisa que o artigo 7º, né? Já tem uma implicação um pouquinho diferente. Neste tema, né, estou aqui me reportando a 2238, que é a que o Supremo está concluindo o julgamento. O que tem de mais perto na 2238, nessa matéria de poder repercutir no pé de contra-cheque, como a gente dizia, né, na SMA, o que tem de mais perto disso é a cláusula que previa a possibilidade da redução de jornada de trabalho e de remuneração, no texto original da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse tema, o tribunal está divididíssimo. Tanto que o julgamento foi suspenso esperando o voto do Celso de Mello, que estava de licença. Né? E aí você tem várias posições. Né? Por exemplo, o Fachin disse, olha, não pode porque altera a irredutibilidade de vencimentos. A Carmen Lúcia disse, reduzir a jornada pode, porque isso não altera... não afeta a irredutibilidade de vencimento, mas reduzir a remuneração nominal, isso não pode. Aí o tribunal está dividido. Então, assim, o que o tribunal dirá sobre o artigo 8º? Já não sei. Já não acho tão tranquilo que o tribunal dirá, claro, é constitucional, vamos embora. Né? Veja que não estamos tratando exatamente de aplicação da garantia de irredutibilidade de vencimentos, porque o artigo 8º não diz que você não vai mais haver o seu triênio. Né? Ele suspende o cômputo do tempo para fins de aquisição de alguns benefícios que a gente comentará depois. Mas isso já é uma coisa mais delicada. E o último ponto, esse do artigo 10, enfim, com o veto da extensão a estados e municípios, a questão, a rigor, não se pode. Vamos ver se a Câmara derruba. Né? Mas nesse tema, aí eu acho que a União não tinha nada que falar mesmo, não. Como é que a União vai definir que suspende o prazo de validade de concurso de Estado e município? Isso é problema do Estado e do município. Né? Quem quiser suspender, faça como nós fizemos aqui no município do Rio de Janeiro. Aprova a sua lei complementar e suspende. Nós aprovamos complementar porque é o status previsto no nosso sistema, mas aprove a sua lei e suspenda. Então, eu diria que o quadro é este. Acho que o artigo 7º tem 95% de chance de prosperar, o 8º já é mais serviço. Vamos ver o que nos diz o Supremo Tribunal Federal. E também